Bem-vindos a mais um vídeo nesta série de vídeos de Biofísica. Hoje vamos falar sobre imagens analógicas e digitais. Ok? Vamos lá então começar com esta aula. Então, imagens analógicas e digitais. Um bocadinho de história, só para falar como é que aconteceu a primeira imagem médica. Ora, a imagiologia médica nasceu em 1895, através das descobertas de Röntgen, que realizou com a mão da sua esposa a primeira radiografia. Podemos dizer que a primeira radiografia é a mão de uma mulher, a esposa deste senhor, que corajosamente se ofereceu para lá pôr a mão e tirar esta radiografia. Eu digo corajosamente porque provavelmente ninguém sabia o que é que ia acontecer se ele tirasse. Claro que ele testou com outros objetos antes, suponho, mas a primeira mão, o primeiro tecido biológico radiografado, pelos vistos, ou humano, foi a mão de uma senhora, a esposa deste Röntgen. E aqui temos ela com o seu anel e a mãozinha dela. Durante muito tempo as imagens eram obtidas de uma forma exclusivamente analógica. Analógica significa que não era, hoje em dia com estes formatos digitais, né? Hoje em dia as câmaras guardam as imagens nos cartões de memória ou nos discos internos que tenham. Antigamente não era assim, era tudo revelado em películas, rolos, etc. E, portanto, era um bocadinho diferente do que é agora. Se calhar o pessoal da minha idade ainda se lembra disso, os mais novos não têm provavelmente essa memória, que nós, por exemplo, a tirar fotografias, tínhamos um rolo, punhamos na máquina, tirávamos fotografias, depois tínhamos de deixar o rolo numa loja a revelar e depois aqui íamos passar 2 ou 3 dias e buscar as fotografias, era aquela excitação de ver as fotos, pronto. Hoje em dia essa excitação acabou porque as fotografias são logo vistas na hora, né? A imagiologia informatizada viu nascer as imagens digitais construídas por tabelas de números às quais a priori devemos dar um significado visual, independentemente da forma como a imagem digital foi obtida. O que é que isto quer dizer? Que hoje em dia as imagens acabam por ser todas construídas da mesma maneira, independentemente se é uma máquina fotográfica pequena, se é grande, se é uma máquina de filmar, não interessa. O processo em si para construir as imagens é todo ele semelhante transversalmente à tecnologia. Existem uns casos onde a tecnologia pode mudar ligeiramente, mas é sempre a mesma coisa. Temos uma imagem, uma tabela de células em que temos que preencher. Eu vou já explicar isto a seguir. Uma imagem digital não é mais que uma codificação informática de um sinal físico que pode ser representado sob a forma de uma verdadeira imagem através de uma conversão que associa uma cor ou um nível de cinzento a um valor numérico. E, portanto, por isso é que se chamam imagens digitais, porque vem da digitalização de dígitos, ou seja, isto é tudo zeros e uns hoje em dia, né? Uma imagem digital é, portanto, um quadro de números com L linhas e C colunas. E para estes exemplos que eu agora vou falar, vamos admitir que as imagens são quadrados, ou seja, que são aquelas imagens que a gente consegue pôr no Instagram, que são quadradinhos, ok? Então, quando o software, né, quando o aparelho está a construir uma imagem, o software e o hardware, nós vamos ter a ordem da imagem vai ser. Imagina, isto é uma grelha com várias células e temos as coordenadas de cada uma. Aqui a célula 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, ou 1, 2, 2, 2, 3, 2, por aí fora. Pronto. É como se fosse um eixo XY, da matemática, X, Y, mas em vez de começar aqui em baixo, começa aqui em cima. Por isso as imagens começam todas no canto superior esquerdo. E o que acontece é que os valores vão aparecendo aqui dentro, por aqui afora, isto vai ser correndo assim, e é assim que a imagem vai sendo construída. Obviamente que ela é construída instantaneamente, nós não conseguimos perceber, mas algumas vezes quem joga ou quem faz edição de vídeo vê que às vezes o software, quando está a demorar muito a correr, ou o hardware não é muito potente, que as imagens vão aparecendo assim de cima para baixo, tal. Porquê? Porque é exatamente assim que a imagem é construída no computador, de cima para baixo. O que é que vai aparecer aqui dentro destes quadradinhos? Vão aparecer valores, a partir de zeros e uns, ou codificações com zeros e uns, que vão representar cores ou tons de cinzento, intensidades, já vamos ver. Então, cada célula de imagem é denominada de pixel, e é aqui a palavra pixel vem da mistura destas duas palavras, picture element, então ficou pixel. O pixel situado na linha
L na coluna C, designado LC, e o seu valor designado por ILC. Então, a imagem tem origem no canto superior esquerdo, as linhas são numeradas de cima para baixo e as colunas da esquerda para a direita, como já tivemos a ver atrás. Então, para uma determinada imagem, a resolução espacial é definida como o número de colunas e o número de linhas. Uma mesma cena pode ser, por exemplo, representada por uma imagem 32 × 32, 64 × 64 ou 128 × 128. E quanto número de pixels esta imagem tem, nós vamos ter esta resolução. A resolução será 32 por 32, temos 32 linhas por 32 colunas, 64 linhas por 64 colunas e assim sucessivamente. E podem ver, nesta imagem nós temos 16 linhas por 12 colunas e reparem que nós não temos uma boa definição do que é que está aqui, nem conseguimos perceber o que é que cá está. Depois a seguir já temos 32 linhas por 24 colunas, já começa a aparecer a ideia de que se calhar é uma pessoa que aqui está, talvez uma mulher, com 64 por 48. Já percebemos que sim, que é uma senhora, já tem muito mais definição, e com 128 por 96 já temos muito mais detalhe para observar e conseguimos perceber com mais precisão e com muito mais detalhe o que é que está a acontecer aqui na imagem. A resolução e a intensidade é o número de valores diferentes que os pixels podem ter, independentemente da forma como eles são representados visualmente. Esta resolução, em profundidade, exprime-se pelo tamanho da memória física do dispositivo que a representação de cada pixel toma. Então, se eu tiver uma codificação de 1 bit, o que significa que em cada pixel eu só posso ter 2 valores, ou 0 ou 1. Então, eu vou ter ou branco ou preto. Então, eu consigo ter, assim, uma imagem muito básica, mas dá para perceber que é o contorno, que é uma cara de uma pessoa, um contorno, talvez consiga perceber que é uma mulher. Vá. Se eu tiver 2 bits por pixels, eu consigo ter 4 valores dentro de cada pixel. Ou seja, posso ir porque tenho as várias combinações 00, 01, 10 e 11. Ou seja, tenho 4 possibilidades de codificação do pixel. Se eu tiver 3, já tenho mais possibilidades. Neste caso tenho 2 levantado a 3, possibilidade, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, ou seja, vou ter 8 possibilidades, e se eu tiver 6 bits, vou ter 64 combinações possíveis em cada bit, e isso já me vai dar uma profundidade maior e eu consigo ter mais detalhe na resolução, na intensidade dos valores, e consigo começar a obter maior informação sobre o que está nesta imagem. Então, as imagens médicas digitais geradas por uma TAC ou por uma câmara gama, por exemplo um PET, têm uma resolução normalmente de 8 a 16 bits, 1 ou 2 bytes por pixel. Então, um octeto são 8 bits, que é equivalente a 1 byte. Ou seja, quando vocês, por exemplo, compram um telemóvel, um computador, vocês vão ver o armazenamento, não sei quantos gigabytes ou terabytes. Pronto, já sabem que aquilo não é a unidade mínima são os bits. Então, isso muitas vezes vocês veem a diferença. Por exemplo, quando vocês querem contratar a internet, aí para a vossa casa, ou quando vão ver a largura de banda, muitas vezes vocês veem na publicidade net até 100 megabits, ou 200 megabits, ou 1 gigabit. É gigabit, não é gigabyte. Ok? Vocês, para terem o que vão conseguir descarregar em bytes, vão ter que dividir isso por 8 e já vão ter a largura de banda em bytes, e mesmo assim nunca vão ter essa, porque isso é na teoria, na prática vão ter sempre um bocadinho menos. Ora, um bit pode tomar os dois valores, 0 ou 1, então um byte, 2 levantado a 8, pode ter 256 valores. Então, se for 2 bytes, 2 levantado a 16, dá 65.636 valores diferentes de codificação em cada pixel. Ou seja, eu posso ter esses valores todos para um pixel se tiver esta codificação de 2 bytes. O que nós podemos ver daqui é que, imaginem que isto é uma codificação em cores, então eu posso codificar cada pixel com 65.636 cores diferentes. E muitas vezes vocês veem isto nas máquinas fotográficas. Isto que eu vos estou aqui a dizer não se restringe só à imagiologia médica. Isto é transversal a toda a imagiologia, a toda a imagem digital. Esta codificação toda é transversal a todo tipo de imagens, seja telemóvel, câmaras fotográficas, máquinas de filmar, tudo o que seja digital obedece a estas regras de codificação. Então, se R é a resolução e a intensidade exprimida em bytes por pixel,
O volume de memória ocupado por uma imagem com n colunas e n linhas é de n ao quadrado vezes r, ou seja, multiplicar o lado vezes a altura, certo? Da imagem, vamos ter o número de células que essa imagem tem, o número de pixels. E se cada pixel tiver uma codificação de 1 ou 2 bytes, ainda temos que multiplicar isso por 1, não faz sentido, mas por 2, sim. Então vamos fazer um exemplo. Um exame é frequentemente constituído por uma série de imagens, exemplo de 10 a 20 cortes anatómicos de IRM, que ocupam um espaço M, ou seja, vamos ter n ao quadrado vezes r, que será a codificação, vezes p imagens, que isto depois vai dar em bytes. Então, se nós tivéssemos, nós para fazer isto, ia-nos dar, imaginem que cada imagem ia ocupar 1000 pixels, cada pixel tinha uma codificação de 2 bytes, 2 vezes 1000 dá 2000 bytes, ou seja, 2 kbytes, e se ainda tivéssemos 10 fotos, tínhamos que ter 20 kbytes, ou seja, era isso que ia armazenar. Obviamente que eu estou a dizer isto é muito baixo, normalmente as imagens até ocupam um bocadinho mais, mas é um exemplo para vocês verem. Então, a cor dos pixels de uma imagem digital é uma convenção arbitrária cujo objetivo é o de colocar em evidência visualmente as características pertinentes da imagem. Dizemos que a imagem obtida é em pseudocor. Todas as cores escolhidas são em níveis de cinzento e um byte corresponde a 255 níveis de cinzento. Porquê é que eu digo 255? Porque o zero também conta. Então o zero é branco, né? E depois vão até ao escuro. Ok? E portanto, o que é que eu quero dizer com a cor dos pixels de uma imagem digital é uma convenção arbitrária cujo objetivo é o de colocar em evidência visualmente as características pertinentes da imagem. Dizemos que a imagem obtida é em pseudocor. Todas as cores escolhidas são em níveis de cinzento. Portanto, 1 byte equivale a 255 níveis de cinzento, sendo o 0 preto e o 255 o branco. Então, vamos dizer 255 níveis de cinzento, que é isto que acontece quando estamos a tentar codificar uma imagem. E, na verdade, não existem cores, existem sim níveis de cinzento. Depois, o software é que atribui a esse nível de cinzento uma cor e é assim que aparecem as cores. O nível de cinzento é definido pelo valor idêntico dos seus três componentes, R, G e B, designado de gray, de G, neste caso. Suponhamos que os valores possíveis de G estão compreendidos entre 0 e preto e 100 o branco. A função mais simples é linear, ela associa o preto ao valor da intensidade de 0 e o valor branco, G, 100, igual a 100, ao valor 255 da imagem, da codificação. E uma correspondência linear a estes dois extremos é dada através deste gráfico que está aqui. Então vocês sabem, isto é o nível de cinzentos e aqui temos a codificação de 1 byte para chegar ao nível de cinzentos. E então todos estes níveis de cinzentos vão dar em cada um destes valores de cinzento. A visualização de imagens digitais com janela. A janela permite colocar em evidência partes específicas da imagem e favorecer com contraste amplificado a visualização dos pixels cujo valor é compreendido num determinado intervalo. E então, reparem, aqui eu estou a limitar a minha codificação de pixels entre 0 e 190. Não vou chegar ao 255. E reparem que eu tenho algum detalhe na imagem, mas se eu limitar entre 50 e 170, eu já perco aqui alguma informação, mas ganho no outro lado. Aqui de 100 a 140 eu vou só focar nos valores que estão aqui entre 100 e 140. A imagem vai parecer um bocado mais limitada em termos de detalhes. E depois entre 0 e 80 eu consigo ter muito maior, uma maior luz, podemos assim dizer, nesta imagem e conseguimos diferentes janelas, ver diferentes detalhes desta imagem. A vantagem da universalidade. A imagem pode ser conservada no mesmo tipo de suporte, disco magnético ou óptico, e hoje em dia ainda temos os discos SSDs.
Visualizada no mesmo tipo de ecrã de computador e materializada no mesmo tipo de impressora. Pronto. Uma coisa aqui que vocês têm que perceber é que as cores, só aqui um detalhe, as cores que vocês veem nos vossos ecrãs, quando vocês imprimem para a impressora, muitas vezes não é bem igual, porque as impressoras muitas vezes não usam a mesma codificação que os ecrãs usam, ou que os softwares usam para pôr a imagem no ecrã. E por isso às vezes há esta diferença de cores entre o que a gente vê no ecrã e aquilo que sai na impressora. Uma imagem analógica não pode representar mais de 30 a 60 níveis de cinzentos distintos. Uma imagem digital codificada em 2 bytes permite representar mais de 65.000 valores diferentes. E, portanto, esta é das grandes vantagens entre o analógico e o digital. A conservação das imagens digitais é fiável, durável e pouco dispendiosa. O arquivo das imagens digitais é conceptualmente simples e perfeitamente adaptado a uma gestão informatizada, onde a imagem não é mais que um dos elementos do dossiê médico. Pronto. O arquivo das imagens digitais hoje em dia é muito mais fácil porque está tudo dentro do computador, é só abrir uma pasta e meter lá a imagem. A transferência das imagens coloca um problema da multiplicidade de formatos dos ficheiros informáticos que contêm as imagens. Hoje em dia há muitos formatos de imagens, JPEG, TIFF, PNG, BMP, por aí fora. Então criou-se o formato DICOM, Digital Imaging Communication in Medicine, e tornou-se um standard universalmente adotado em imagiologia médica, e assim não há cá problemas de eu não consigo abrir a tua imagem porque está num formato e não sei o quê. Pronto. Resolveu-se este problema. O transporte das imagens digitais. A internet permite transferir as imagens digitais para qualquer ponto do globo. Hoje em dia está tudo interligado. É bom, porque eu consigo enviar daqui para outro sítio qualquer. É mau, porque eu não sei, neste caminho daqui até, por exemplo, aos Estados Unidos, quem é que está a ver as minhas comunicações e quem é que pode roubar dados confidenciais e imagens médicas, que é um grande problema em termos de segurança informática. As imagens podem ser comprimidas antes do seu envio e descomprimidas à chegada, mas por razões de responsabilidade médica, apenas podemos utilizar algoritmos de compressão conservadores que conferem uma restituição ad integrum, significa exatamente igual ao original, da imagem após descompressão. E isto é um problema que existe nas compressões de imagem. Qualquer sistema de comunicação vai comprimir as imagens, o WhatsApp faz isso, o Facebook faz isso, todas as aplicações que vocês têm para comunicar com alguém vão de alguma forma comprimir as imagens, especialmente os vídeos, e em termos de imagiologia médica isso pode ser um problema. Porquê? Porque quando vocês comprimem uma imagem, vocês perdem a informação da imagem, perdem detalhe. Há técnicas de compressão e descompressão e a imagem voltar ao seu detalhe original, que é isto que acontece aqui, que é isto que nós queremos aqui. Quando vocês têm uma imagem médica com todo o detalhe possível, vocês enviam, aquilo vai comprimido, mas quando recebem, vocês querem restaurar todos os detalhes, toda a informação original tem que voltar a vir na imagem, que é para não se perder nenhum pormenor de algum detalhe numa imagem que pode dar indício, por exemplo, a uma doença ou um problema grave que a pessoa tenha ou o animal tenha, e portanto é importante que esta descompressão seja uma descompressão feita para o formato original, para o tamanho original, sem perda de informação nenhuma. A transferência de imagens digitais coloca difíceis problemas de confidencialidade a 2 níveis. Há a ameaça da própria confidencialidade das imagens transmitidas, necessitando de uma encriptação. Há o risco de fuga de informação de uma rede intra-hospitalar, com consequências que podem ser graves. Pronto. Isto é o que eu vos estava a dizer há bocado. É tudo muito giro, a comunicação, está tudo a mandar uns para os outros, espetáculo, mas depois há a segurança informática que, honestamente, na minha opinião, a maior parte dos problemas de insegurança informática não estão nos sistemas informáticos, mas estão nas pessoas que lidam com os sistemas informáticos, porque muitas vezes não sabem mexer neles, muitas vezes confiam mais na sua memória, confiam mais nas pessoas, confiam mais nas informações que recebem e depois acontecem acidentes. E, portanto, esta parte de encriptação resolve alguns problemas, mas não resolve todos. E quem é que me garante que esta encriptação é 100% eficiente? Normalmente não é. Porquê? Porque apesar de eu ter encriptação na comunicação, quando eu recebo a imagem do outro lado, quando eu estou a recebê-la aqui, depois aí é que pode haver a fuga da informação. Então isso é muitas vezes o grande problema.
Qualquer que seja a modalidade, a imagiologia tomográfica tem como objetivo obter a representação de cortes do organismo em diferentes planos. Cortes transversais, frontais e sagitais. Transversais, frontais e sagitais. Transversais, sagitais e frontais. Ok? A tomografia é representada pela reconstituição assistida por computador a partir da aquisição de imagens de projeção. Este tipo de reconstrução é a base da tomodensitometria, TAC, e da cintilografia, SPECT. Ok? Isto são exemplos de tomodensitometria. Aqui temos um exemplo de um exame de tomografia computadorizada. Aqui temos várias camadas do cérebro, ou seja, várias fatias que foram feitas do cérebro de uma pessoa, e se não me engano esta imagem estas setas estavam a apontar para o deterioramento do cérebro desta pessoa, que, se não estou em erro, tinha uma demência. E reparem que este espaço mais escuro é o sítio onde já não havia cérebro e supostamente devia haver. Depois temos aqui outra imagem, temos aqui um tronco, temos vários órgãos, e um dos problemas da tomografia deste género é a sobreposição dos órgãos, que nós não conseguimos distinguir muito bem. Quando temos múltiplos tecidos sobrepostos uns sobre os outros, não conseguimos ver bem, e então vemos o primeiro e depois temos os outros por baixo, que depois também aparecem sobrepostos e pode dar aso a interpretações erróneas do exame. E, por exemplo, temos aqui um SPECT, aqui um animalzinho, que ingeriu um elemento radioativo, que depois vai florescer, vai enviar uma radiação que depois é captada pelo detector, e depois sabemos onde é que está o problema do animal, ok? Ou dependendo do tipo de exame, se for só para ver a atividade de um órgão, se for para perceber se há mais algum problema noutro sítio, pronto, o SPECT vai detectar. As técnicas de reconstrução tomográfica são a base de 3 modalidades fundamentais da imagiologia médica. A imagiologia scanográfica permite estabelecer uma cartografia tomográfica dos coeficientes de atenuação lineares dos tecidos por raio-x. Okay? Então, sempre que ouvimos de scanografia, normalmente tem a ver com raio-x. A tomocintigrafia permite uma construção de imagem tomográfica a partir da distribuição de fontes radioativas no interior do organismo, okay? Que é o exemplo que nós vimos ainda agora do animal, que tinha aqueles pontinhos, isto mais ou menos a cintilar, né? E depois a imagiologia por ressonância magnética, que vamos falar numa próxima aula. Os limites teóricos. Apesar dos seus sucessos fantásticos e incontestáveis, a imagiologia tomográfica computadorizada tem determinados limites teóricos e práticos. O número de projeções e de pontos de aquisição é limitado, o que implica que um limite teórico da resolução espacial das imagens que podemos obter, cerca de 0,3 mm. Eu já fiz esta aula há alguns anos e não me admira que este limite já tenha sido ultrapassado. Ainda assim, já sabem que pelo menos 0,3 mm nós conseguimos ter de resolução. Os cálculos são aproximados, mesmo sendo feitos com uma grande precisão, erros de arredondamento. Qualquer medição que a gente faça, seja onde for, qualquer medição que a gente faça neste mundo, nesta realidade, tem sempre um erro associado. Sempre. E, portanto, vai haver sempre erros na medição. O objetivo aqui é o erro ser cada vez mais pequeno e, pelos vistos, nesta tomografia computadorizada temos uma grande precisão, mas são sempre erros de arredondamento. E se forem baixos, podem ser residuais e não têm grande problema. Os movimentos circulatórios e respiratórios do paciente não são negligenciáveis e são fontes de artefacto. Isto é verdade, né? Se o fluxo, o coração vai estar a bater, vai estar a criar artefactos, né? Muitas vezes quando vocês vão tirar um raio-x, por exemplo, ao tórax, a pessoa diz assim, inspira, e agora não respira mais. E vocês estão ali quietos, ele tira, e depois é que vocês respiram, exatamente porque o vosso movimento de inspirar e expirar cria movimento nas costelas e isso vai criar artefactos no exame. O cálculo do espectro é limitado com erros numéricos de truncagem, que provocam oscilações na imagem reconstruída. Ora, a truncagem é quando há limitações no hardware ou no software para fazer os cálculos e são cortadas várias casas decimais para fazer os cálculos. E, portanto, o cálculo do espectro é limitado exatamente por causa disso, porque em termos de hardware e de software chega a um limite para este tipo de cálculos. A imagiologia radiológica assenta no facto de que os diferentes tecidos do organismo atenuam os raios-x,
de forma variável consoante a sua composição. Quando um feixe homogéneo de raio-x atravessa o corpo humano, o feixe emergente apresenta heterogeneidades que refletem a forma e a natureza dos tecidos atravessados. Então, estas informações chamadas de imagem radiante podem ser utilizadas para formar uma imagem com um sensor apropriado. A radiografia standard, a TAC e a radiologia digital com subtração. E, portanto, como eu tenho diferentes tecidos, por exemplo, o osso, a pele, o músculo, eles têm diferentes coeficientes de atenuação. Então, a mesma radiação, que é o raio-x, vai ser mais ou menos absorvida pelos tecidos e a que passa depois vai ser registada numa chapa que depois esse registro vai ter maior ou menor quantidade de fotões e assim fica uma fotografia da densidade dos tecidos por onde ela passou e nós conseguimos identificá-los através disso. Os raios-x são fotões de energia superior a 1 MeV, são produzidos quando um feixe de eletrões acelerados no vazio colido com um alvo material. Depois, dois tipos de interações ocorrem entre os elétrons acelerados e os átomos do alvo. Interações com os núcleos do alvo conduzem a Bremsstrahlung, não sei se digo isto bem, mas pronto, radiação de desaceleração, e quando existe esta desaceleração, há uma desaceleração da partícula e quando esta desacelera, liberta energia, esta energia é libertada por forma de fotão, cujo espectro energético é contínuo. Interações com os eletrões do alvo conduzem à radiação característica, cujo espectro dos raios é característico do alvo. Ok? Então, o tubo de raio-x é constituído por emissão de eletrões ou cátodo. É um filamento de tungstênio aquecido por uma corrente que o leva à incandescência. Este aquecimento conduz, através do efeito termoiónico, à emissão de um fluxo de eletrões que cresce com a intensidade da corrente de aquecimento. A seguir, temos um alvo metálico ou ando, uma liga de tungstênio e rhénio. A zona emissora do alvo é chamada de foco. Um foco de pequena área permite obter imagens muito precisas, mas limita a intensidade de fecho e vice-versa. Okay? Nós queremos sempre um foco mais pequeno, mas se for muito pequeno, depois também vai limitar a intensidade com que sai o feixe. A aceleração dos eletrões é obtida através de uma alta tensão de dezenas de kV ajustada, aplicada entre o cátodo e o ânodo. Então temos aqui um esquema. Então temos aqui o gerador, o regulador de corrente, o filamento de tungstênio, os eletrões são enviados para aqui e aqui o ânodo, os eletrões vão bater no ânodo e o ânodo, que é feito de um material, esse material vai reagir a estas colisões e vai emitir os raios X. E então eles depois vão sair e é assim que depois são enviados para o objeto onde a gente quer fazer o exame, seja uma pessoa, seja um animal, seja um objeto, né? Vocês sabem que há raio-x que é utilizado, por exemplo, na segurança dos aeroportos, quando vocês passam lá dentro, deixam as vossas coisas a passar dentro daquela caixinha, aquilo é um raio-x que vê o que é que está dentro das malas, dos sacos, dos líquidos, o que for. Então, as características fundamentais do tubo de raio-x podem ser fixas, ângulo da faixa do ânodo com o eixo do tubo, dimensão de foco, ou estáveis, intensidade da corrente de aquecimento, alta tensão de aceleração, velocidade de rotação do ângulo rotativo. Utilizam-se feixes, ou seja, significa que tudo isto pode ser reajustado dependendo do tipo de exame, dependendo do tipo de máquina, também há máquinas que não dá para ajustar, há outras que dão, portanto, esta intensidade de correntes, a maneira como o ânodo rotaciona para enviar os raios-x para mais uma zona ou outra, isso tudo pode ser reajustado. Existem feixes de fotões cuja energia está compreendida entre os 25 e os 130 kV. A energia dos fotões é regulável em função do tipo de exame radiológico, ajustando a tensão do tubo. Então, 25 a 30 kV, tensão baixa, 110 a 130 kV, tensão alta. E então, desculpem, aqui não é kV, é kilovolts. Está ali um erro, eu depois vou apagar este é. E então, a energia total emitida pelo tubo e recebida pelo paciente é proporcional. A intensidade I, miliamperes, do feixe de eletrões que bombardeia o ânodo, o tempo T, tempo de exposição durante o qual o sujeito é submetido à ação dos raios-x. Então, esta energia vai ser proporcional a estes dois parâmetros, a intensidade da corrente e o tempo de exposição durante o qual o sujeito é submetido ao exame. Quando um feixe monoenergético de raio-x, monoenergético significa que tem só um tipo de energia,
paralelos atravessam um meio homogéneo, a intensidade I dos fotões que atravessam uma espessura X sem sofrer interação decresce em função de X, seguindo uma lei exponencial. Então temos aqui uma equação que mostra que a intensidade do feixe incidente, que é I0, à entrada do meio μ, que é o coeficiente linear global de atenuação, por difusão ou absorção. E se este x for muito grande, nós já estamos a ver que este i vai ser mais pequeno, exatamente porque está em exponencial, primeiro só por isso, e por quanto maior a espessura do alvo, menor vai ser a intensidade que vai conseguir passar para o outro lado. Então vamos ter três tipos de raios, que vai ser a diferença de intensidade entre I0 e I, perdida pelo feixe incidente, que corresponde a todos os fotões incidentes submetidos a interações com o meio atravessado. Então o que é que vai acontecer? Eu incido um raio, o raio tem toda a sua energia, não é um raio, vou incidir uma radiação com toda a sua energia, e quando esta radiação atinge um objeto, três coisas vão acontecer. O raio-x é transmitido, ou seja, passa o objeto. Imagina, esta é a minha mão, o raio-x vem aqui e consegue passar a minha mão e passa para o outro lado. O raio-x é disperso, o raio-x chega aqui à minha mão, bate e depois muda de direção e vai para cima, ou para baixo, ou para os lados. E o raio-x é absorvido. O raio-x chega aqui à minha mão e fica cá dentro. É absorvido e não passa para trás. E isto é que é o problema dos raios da radiação, é que nós absorvemos a radiação e como é radiação ionizante vai causar ou vai aumentar o risco de problemas de saúde. Que obviamente depende da intensidade, mas existe sempre um aumento do risco. Então, estas são as três hipóteses. Isto é o objeto, o raio incide, ou passa todo, ou é disperso, bate lá dentro de umas partículas e depois desvia-se e vai para o outro lado, ou é absorvido. Muitas vezes este disperso pode dispersar e depois ser absorvido mais à frente, ou pode sair totalmente. E então o que acontece é isto. A imagem radiante é a distribuição de intensidade na secção direita do feixe transmitido. Então o que é que vai acontecer? Os raios vão ser emitidos, está aqui o objeto, 1, 2, 3 são tipos de tecidos diferentes e conforme a densidade do tecido, o raio que chega aqui vai ser mais ou menos absorvido e depois aqui no detector vai ser criada essa imagem de mais ou menos absorção, ou seja, aqui no 1 vamos imaginar, isto são números ridículos, mas vamos imaginar, neste espacinho do 1 chegam 1000 fotões, o 1 vai absorver 100, aqui atrás vão chegar 900 fotões. No 2, que é isto tudo, chegam 10.000 fotões e são absorvidos 2.000, então vão chegar ali 8.000 fotões. E no 3 chegam outros 1.000 fotões e são absorvidos 500, e aqui chega e são 500. Esta intensidade de fotões vai dar uma tonalidade e é esta diferença de intensidades que vai criar as tonalidades diferentes ou os níveis de cinzento diferentes e nós vamos perceber que são estruturas diferentes que estão a ser trespassadas pelos raios X, ok? E aqui, por exemplo, ar, músculo e ossos, ok? E será sempre isto que acontece. Claro que eu dei aqui valores ao calha. Provavelmente os ossos são mais radioopacos, vão absorver muito mais a radiação, o músculo vai absorver menos e vai deixar passar mais, o ar vai deixar provavelmente passar toda a radiação. Esta imagem radiante e visível ao olho é revelada pelo receptor cujo papel é o de transformar numa imagem visual visível para o observador. Eu não vejo os raios X, ninguém vê, então o detector o que vai fazer é criar uma imagem que seja o resultado da passagem dos raios X e vai permitir ver-me a mim aquilo que eu não consigo ver a olho nu sem o equipamento. Então temos aqui a imagem, ou seja, a tensão que nós precisamos para diferentes tipos de tecidos. Ora, os pulmões não precisam de uma grande tensão, já os ossos precisam de uma grande tensão para nós conseguirmos passar e vê-los na imagem, ok? E, portanto, isto é ossos, água, gordura, pulmão. Isto é a média de fotões e aqui temos a sua espessura. A sua espessura não, o coeficiente de atenuação, desculpem.
O que acontece? O raio-x obtido durante contenções elevadas tem uma capacidade de penetração elevada, são especialmente utilizados para radiografias ósseas, ou seja, muita potência, grande capacidade de penetração por causa dos ossos que estão muito mais opacos. Os raios-x de baixa energia, 25 a 50 kV, permitem uma melhor discriminação dos tecidos moles com um melhor contraste de imagem radiante. Neste caso, a intensidade recebida pelo receptor é diminuída, o que leva a um aumento de tempo de exposição. E a dose absorvida pelo paciente é mais elevada, uma vez que μ cresce quando a tensão no tubo diminui. Okay? E, portanto, na parte quando temos uma baixa energia, os tecidos moles vão ter um contraste melhor, okay? Há uma melhor discriminação. O que acontece é que a intensidade recebida pelo receptor é diminuída, aumenta o tempo de exposição, e o tempo de exposição é sempre pior para quem vai fazer um exame, porque está a receber muito mais radiação. Podemos definir 3 gramas de energia raio-x, 25 a 50 kV, mamografias, radiografias de pequenos ossos, dedo de punho, 60 a 70 kV, utilizados para radiografias dos ossos volumosos, ombro, coluna, pelvis, 100 a 130 são bastante penetrantes, esta propriedade permite que sejam utilizados para radiografias do tórax. Ok? Aqui temos uma imagem não, uma tabela, ossos, músculos, gordura e pulmões, a sua densidade, o Z médio, ou seja, o número de prótons, e depois o coeficiente de atenuação para cada um destes tecidos diferentes e a diferentes potências. E então o que vai acontecer é que eu vou ter diferentes atenuações e vou ter diferentes para cada tecido e para cada potência ou cada aumento de tensão para chegar aos exames. E, portanto, quando eu tenho 120 kV, eu vou ter uma atenuação muito mais pequena do que 50 para os ossos. No que toca aos pulmões, baixa, mas não baixa assim tanto. Para os ossos, esse crescimento é muito maior. Nos músculos também não baixa assim tanto. Na gordura, baixa ligeiramente. Geralmente não é possível explorar corretamente e simultaneamente as partes radioopacas e radiotransparentes. Por exemplo, no caso de uma radiografia ao tórax, se utilizarmos a baixa tensão e regulando a intensidade e o tempo de exposição para conseguir uma boa visualização do parênquima pulmonar, os ossos aparecem uniformemente brancos, mascarando os tecidos subjacentes. Portanto, isto é sempre um problema quando temos a sobreposição. Na prática, as baixas voltagens são utilizadas para estudar as estruturas pouco radioopacas e relativamente homogéneas, por exemplo, a mama. Para as estruturas radioopacas, a utilização de baixa voltagem para expor corretamente as estruturas radioopacas no filme conduziria a uma irradiação proibitiva para o paciente. Para estudar estas estruturas, utilizamos raios-x mais fortes. Pronto. Aqui está escrito aquilo que eu já tinha dito. Quando eu tenho tecidos que são muito opacos, eu tenho que usar potências muito maiores para ter uma capacidade de penetração muito maior. Se eu quiser usar uma potência mais baixa para radioopacos, eu tenho que estar a enviar muitos fotões durante muito tempo até aquilo conseguir construir uma imagem. E então aí estamos a dar cabo do paciente, porque ele está a receber níveis de radiação que não devia receber e estamos a prejudicar a saúde do paciente. Diversas causas limitam a resolução espacial das imagens radiológicas, cerca de 0,5 mm, mais ou menos, a atenuação e atenuam a clareza das imagens nas extremidades. O foco gerador raio-x não é um ponto, mas tem uma dimensão de cerca de 0,1 a 1,8 mm, resulta numa zona de penumbra com um desfoque geométrico em torno de diferentes estruturas de radiologia que diminui os contornos e atenua o contraste dos pequenos objetos, podendo torná-los invisíveis. E é isto que acontece. Se isto fosse um foco pontual, e este seria o filme, né, da imagem, o objeto aqui, o que ia acontecer é que quando o objeto acabasse, nós íamos ter uma fronteira muito bem definida e tínhamos a sharpness, né, como dizem nas imagens, os limites eram divididos abruptamente, ok? Mas como isso não é possível, porque pelo foco têm que passar os fotões e se for um foco muito fino perdemos a intensidade, tem que haver sempre este foco. Os fotões que vêm deste lado, quando vão para aqui, vão acabar por estar aqui, e os que vêm deste lado vão acabar por acertar aqui, e depois também há aqui e também há aqui. Portanto, esta zona aqui e esta zona aqui vão ser zonas de penumbra, e por isso é que vamos ter sempre, naquela fronteira, vamos ter assim uma espécie de um degradê que vai da cor original do objeto até ficar completamente escuro ou entrar no tecido. Então vamos ter sempre esta limitação nas fronteiras, que nunca são fronteiras assim
de linha fixa, ou seja, ou de que acabam abruptamente e começa a fronteira de outro tecido, ou começa a área do tecido, vai sempre haver uma zona de transição, e isso muitas vezes pode levar a difíceis interpretações de problemas que sejam muito minuciosos e de objetos muito pequeninos nos exames imagiológicos. Os movimentos do paciente ou dos órgãos, coração, por exemplo, durante o tempo de exposição provocam um desfoque cinético na radiografia. A radiação dispersa não pode ser totalmente eliminada. E exatamente quando vocês emitem uma radiação para algum lado, além dos movimentos que podem aparecer, neste caso do coração, também há a radiação dispersa, que é aquela radiação que sai do foco e vai para outros lados e bate nos objetos da sala e pode voltar ali. E a dispersa que bate que atravessa os nossos tecidos e depois, em vez de ir em frente, sai para os lados. Isso tudo pode causar alguma degradação na qualidade da radiografia. A radiografia standard representa 50% dos exames radiológicos. É uma técnica rápida, relativamente pouco irradiante, de baixo custo e com muito boa resolução espacial. Os seus principais inconvenientes são uma medíocre discriminação dos tecidos, moldes e o fenómeno de sobreposição das diferentes estruturas estudadas. Então, estes são os pontos fracos do raio-x, por assim dizer. Ou seja, medíocre discriminação dos tecidos moldes, lá está, e a sobreposição, porque temos o raio-x, eu faço assim uma imagem, depois daqui até lá atrás estão muitos tecidos, então estes tecidos vão estar todos sobrepostos e se forem tecidos moldes também tem muito baixa discriminação. E aqui temos um exemplo de um raio-x. Isto é um gatinho que resolveu comer uma corda de guitarra e temos aqui o raio-x, ele bem que comeu isto por aqui abaixo, sim senhora. E então, como podemos ver, temos aqui os ossos, aqui temos os tecidos moles e reparem, vocês não conseguem ver com definição nenhum dos tecidos moles, assim com alguma objetividade, porque eles estão todos sobrepostos uns aos outros, exatamente como acontece aqui. Vocês conseguem ver muito bem os ossos, porque eles são bastante radioopacos e dá para perceber, mas mesmo assim no crânio vocês têm aqui muita sobreposição de vários ossos, porque tem um lado do crânio e depois aparece também o outro lado. Aqui tem uma cadela que estava grávida, assim com os seus cãezinhos cá dentro. E mais uma vez conseguimos ver 1, 2, 3, 4, 5 cãezinhos, talvez. E mais uma vez eles estão sobrepostos e conseguimos ver graças a isso, mas depois se quisermos ver com detalhe um dos cães já não conseguimos porque existe sobreposição dos tecidos. A geografia digital. As principais vantagens desta digitalização são a possibilidade de visualização e de tratamento posterior das imagens graças à técnica de subtração. A subtração permite visualizar a vascularização de uma região anatómica, eliminando outras estruturas, em particular as ósseas. Ora, como é que a gente faz este exame? Consiste em realizar uma primeira aquisição chamada máscara, conservada sob a forma digital de imagem, ou seja, há uma primeira fotografia, entre aspas, uma aquisição. De seguida, realiza-se uma segunda aquisição, estritamente sobreponível após a injeção de um produto de contraste. Ou seja, temos a pessoa, há uma primeira aquisição, a seguir há uma injeção de contraste dentro da pessoa para mudar a cor dos vasos e depois há outra aquisição. E depois vamos dividir ou subtrair, depende da técnica, cada pixel 2 por 1, da imagem 1 pela 2, e obtém-se uma nova imagem inteiramente artificial, mas com excelentes resultados, como podem ver. Temos aqui a primeira aquisição, a segunda, na segunda já podemos ver aqui o contraste e depois faz a diferença entre uma e a outra e temos aqui em bastante relevo e com bastante clareza todos os vasos desta zona do corpo que levaram o contraste e assim podem ser visíveis e analisados com muito maior detalhe do que aqui. Aqui não se via nada. Aqui já se via alguma coisa com o contraste, mas aqui então não tem nada a ver. É muito bom e esta técnica é muito útil para exatamente perceber o que se passa em zonas em que nós não conseguimos lá chegar através de um exame normal. Esta técnica utiliza a digitalização do sinal de uma câmara de vídeo acoplada a uma placa fluorescente com memória, ou seja, radiografia digital por sistema de placas. Cada pixel da imagem digital é codificada em 10 bits, 2 levantado a 10, ou seja, temos 1023 valores para cada pixel. Representa uma dinâmica 100 vezes superior à de um filme radiográfico clássico. A resolução espacial é 10 pixels por milímetro. É
é uma boa resolução espacial. A tomodensitometria, também chamada de TAC, scanografia ou Scanner X, permite resolver duas insuficiências fundamentais de imagiologia radiográfica clássica: a fraca discriminação entre os tecidos moles, a superposição dos órgãos. Considerando um corte anatómico do organismo, de espessura e atravessado por um feixe muito fino de raios-x monoenergéticos, em cada ponto XY deste corte notamos que μ, o coeficiente linear de atenuação dos raios-x. Então, o que é que vai acontecer? Isto vai andar à revolta do senhor e vai tirando fotografias das fatias, de cada fatia, e é assim que nós vamos construir a tomodensitometria. Claro que isto são raios-x, ele vai andar à volta e o que vai acontecer é ela vai se deslocar e vai conseguir construir uma imagem e a pessoa pode ir rodando também e vai fazendo aqui no computador depois a demonstração do resultado final. As imagens são representadas no ecrã de um computador com numerosas possibilidades de tratamento e visualização. Zoom sobre uma parte da imagem com interpolação. Interpolação significa que vamos criar informação dentro da imagem, ou seja, vocês têm um vídeo que é Full HD, okay? Tem uma resolução Full HD e vai passar numa televisão que é 4K, okay? Que é 4 vezes o Full HD. Para a imagem ocupar a televisão toda é impossível porque os pixels não dá para tudo, né? A televisão de 4K tem muito mais pixels do que o Full HD. Então o que é que acontece? Há interpolação. A imagem vai ser estendida e vão ser criados pixels novos, com informação falsa, mas com um software que vai criar os pixels de acordo com o sítio da imagem para que a imagem que vocês estão a ver não fique deformada. E então a interpolação é acrescentar pixels a mais para que vocês consigam ter uma imagem numa definição maior, vinda de uma definição mais pequena. Okay? A reconstrução 3D, que dá para fazer através deste tipo de técnica: medição direta de comprimentos, medição direta de densidades, medição direta de áreas e ângulos. A quase total eliminação da radiação difusa, que é a vantagem da tomodensitometria. Os scanners atuais permitem distinguir dois tecidos cujo coeficiente de atenuação não difere mais que 0,3%, o que é espetacular. Os sistemas scanográficos específicos permitem a aquisição de imagens com uma cadência de 30 imagens por segundo, permitindo, portanto, seguir a cinética cardíaca em tempo real. Aqui já podemos ver cinética. Os exames tomodensitométricos, isto é a grande palavra, permitem uma detecção muito precisa de zonas anatómicas cerebrais. Também é uma técnica muito usada para o cérebro, se bem que a mais usada e a de eleição é a ressonância magnética, que vamos falar na próxima aula. Aqui temos a tomodensitometria em veterinária. Temos aqui um cãozinho que vai entrar aqui no scanner para tirar o raio-x. Temos aqui um cavalinho, que digo já que a logística para fazer isto não deve ser nada fácil, e não devem ser muitos os centros que fazem isto. Para não falar de que uma máquina destas custa para cima de um balúrdio, 1 milhão ou 2 milhões de euros ou mais, e portanto vamos ter aqui esta logística toda. Primeiro adormecer o cavalinho e aqui adormecer o cão, mas no cão, pronto, ele é mais pequeno, se calhar seria mais fácil. O cavalo aqui, depois metê-lo. Reparem que também só dá para fazer isto ali na zona da cabeça, provavelmente para entrar o tronco, não sei se teríamos sorte. Então depois aqui temos alguns resultados dos exames da tomodensitometria em veterinária. Aqui temos uma estrutura com os rins. Reparem, a cor é feita completamente por software. O software não sabe o que são rins, não sabe o que são ossos. Isto é tudo dito ao software que ele deve programar e deve decolorir, e isto é tudo programável. Portanto, isto é tudo atribuído por software, as cores e isso, porque na verdade o exame em si não tem cores, é uma radiação e depois é por densidade e pelos tons de cinzento que vão chegando, não é tons de cinzento, é pela quantidade de fotões que chega na chapa, ele consegue perceber a densidade e consegue, depois o software, como é programado por isso, já sabe que com aquela densidade se calhar é um osso e atribui esta cor, aqui já sabe que os rins têm esta densidade e atribui esta cor, mas na verdade isto é tudo programado.
a técnica em si não dá estas cores. Aqui temos outra técnica, mas é outra técnica, não, outro exame da mesma técnica, mas aqui temos um crânio de um animal que eu sinceramente não vos sei dizer qual é, deixo para vocês adivinharem se quiserem. Riscos para os pacientes. A radiação do paciente provém essencialmente do feixe primário e direto, mas determinados fotões dispersos são absorvidos por outras partes do paciente. Ou seja, a dispersão dos fotões é sempre aquele problema que não há volta a dar. Pronto, há sempre dispersão, ponto final. A energia absorvida pelo paciente é muito variável consoante o tipo de exame. Uma radiografia standard do tórax provoca uma irradiação cutânea de 0,25 millisieverts, pulmonar 0,1 milisievert e as gónadas na ordem de 0,01 millisieverts. Uma mamografia raio-x provoca uma irradiação cutânea de 7 millisieverts e mamária de 1 millisievert. Ok? Uma tomodensitometria abdominal provoca uma radiação na ordem dos 50 millisieverts na pele e 20 millisieverts no centro do campo. Na aula anterior, não sei se vocês se lembram, o risco para aumento de cancro era 100 millisieverts. Só para deixar aqui claro. Uma quantificação suficientemente precisa das doses é dada por grandezas específicas do rádio diagnóstico. Produto dose vezes superfície. O efeito de uma exposição aumenta com a área irradiada. Utilizamos um produto da dose, D, em grays, pela área, S, em cm², sobre a qual atua. Por exemplo, uma captura da coluna lombar de frente. 0,7 grays vezes cm², leva a uma dose eficaz, D igual a PDS vezes EPDS, igual a 0,7 vezes 0,1, ou seja, 0,21 igual a 0,15 millisieverts. E, portanto, aqui temos este coeficiente, que tínhamos aqui, este coeficiente para várias regiões do corpo, tórax, perfil abdômen, bacia, cabeça, zona lombar, zona coluna lombar, perfil, e o EPDS para cada uma, alguns destes, e reparem que o tórax é maiorzito, a bacia também, zona lombar, por aí afora. As doses mais preocupantes vêm dos exames que necessitam de um tempo de radioscopia elevado, em particular as angiografias e os exames interventivos para as quais a radiação cutânea pode atingir algumas centenas de millisieverts. Jamais fazer um exame radiológico que não tenha um objetivo diagnóstico ou terapêutico. Limitar, excluindo casos de urgências, os exames radiológicos em mulheres no período da atividade genital nos 10 dias que seguem a menstruação. Limitar o campo da radiação à zona útil. Utilizar a radioscopia com amplificação de brilho apenas por breves períodos. Controlar regularmente a qualidade dos aparelhos em termos de dosímetros. Reparem aqui, esta era aquilo que eu estava a dizer na outra aula. Raio-x nas mulheres quando estão grávidas ou nesta altura não, porque a radiação ionizante faz mal. A proteção do pessoal assenta em precauções rigorosas. Comanda a assistência dos aparelhos de radiologia atrás de uma tela de vidro com chumbo. Uso obrigatório de dosímetro pelas pessoas expostas. Uso de avental e luvas com chumbo se houver necessidade de permanecer perto do paciente durante o exame radiológico. Nunca se expor diretamente ao feixe de um aparelho de radioscopia. Atenção às mãos. Controlar regularmente dentro do quadro de um protocolo preciso e prescrito e escrito a qualidade das instalações. E estes são os riscos para os pacientes e para quem trabalha com este tipo de equipamentos. E pronto, e chegamos ao fim da nossa aula com este resumo final. Atenção aos raios-x, já sabem, radiação ionizante é sempre perigosa para a saúde. Obrigado por estarem aí, já sabem, deixem um likezinho, subscrevam, toquem no sininho e vemos na próxima aula. Até lá!